Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor e aqui hoje vamos falar um pouquinho sobre o XFL5, que é o software que a gente usa para fazer análise de perfis e asas no Araero. Vou estar ensinando um pouco a como mexer nele, fazer umas análises e tal. É, Vocês já devem ter visto a aula 3, onde eu falei sobre a asa em si, sobre os perfis. Então vocês já vão ter um pouquinho dessa noção. Aqui eu vou relembrar talvez algumas coisinhas, mas basicamente a gente vai direto ao ponto e fazer essas análises em si. Aqui a gente tem um tutorial do XFL5 feito pelo Eduardo, já em anos anteriores, onde ensina a baixar, a instalar e até o banco de perfis. Então eu não vou ensinar esse passo a passo. Eu já vou ir direto pegar o perfil que vocês podem pegar acessando esse link. Aí ele vai abrir uma página que tem diversos perfis e aqui você vai escolher os perfis de acordo com o que você queira. Você vai ter N perfis, sei lá, centenas, milhares de perfis aqui. Você pode selecionar alguns, por exemplo, eu costumo pesquisar por alta sustentação. Você vai encontrar perfis de alta sustentação, que é o que a gente busca muitas vezes, como foi falado nas aulas anteriores. É, Perfis de baixo Reynolds também, que a gente tem aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, o CH10, que é um perfil que a gente usa muito, inclusive foi utilizado na asa do Aero do último ano. A gente tem aqui, ó, que ele tem alta sustentação e baixo número de Reynolds. A gente pode também filtrar por, por essa característica aqui, buscar os perfis que tem isso. E daí você vai pegando os perfis que você vai querendo e vai escolhendo a partir daí. Eu vou pegar esse aqui, esse CH10, deixa eu voltar nele aqui. Você pode apertar aqui nesse ponto GIF para você ver o perfil em si, como que ele é, a geometria. Isso é interessante, porque às vezes você já pode ver se é uma geometria que é possível de ser fabricada, que é interessante para o projeto. Então aqui você já pode dar uma olhada nele sem precisar baixar. Voltando aqui, você pode ver, clicando aqui em cima, todas as coordenadas dele, porque quando você pega um perfil desses, você vai, na verdade, pegar um banco de pontos e o XFL5 vai pegar esses pontos e transformar na geometria do perfil. Para baixar isso, basicamente você clica com o botão direito, salvar conteúdo do link como, aí vai abrir a paginazinha lá do Explorer e você vai escolher a pasta que você quer salvar. E aqui você sempre salva em arquivo DAT, que é o arquivo que a gente lê no XFL5. Entrando aqui na pasta, você vai abrir ele como um bloco de notas. É interessante lembrar que o perfil, esses pontos, as coordenadas, tem que estar sempre assim, começando no 1 e reduzindo isso até o 0 ou bem próximo do 0 e começando a subir novamente aqui, ó, bem próximo do 0 e aqui ele começa a subir novamente até o 1 de novo. Então, se ele não tiver assim, você tem que fazer uma mudança nele. Inclusive, deixa eu pegar um perfil aqui que eu acredito que não esteja assim, para a gente dar uma olhada. Por exemplo, esse Shen aqui, a gente já usou ele algumas vezes. Aqui, esse aqui, por exemplo, ele está incorreto. Então, a gente baixando ele, se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver que ele começa do 0, vai até o 1 e depois do 0 até 1 de novo. Então, o que a gente faz? Nessa primeira parte aqui, a gente copia todos esses pontos, todas essas coordenadas, abre um arquivo de Word mesmo, ou abre um outro arquivo aqui, um documento em branco, cola essas coordenadas aqui. Agora, com a própria função do Word, você seleciona todos esses arquivos aqui de novo e vem aqui em ordenar. Nessa ordenação aqui de parágrafos, você vai colocar em decrescente, ok, e ele já faz a... Peraí, eu não marquei todos, ele já faz isso automático para você. Só tem que marcar todos aqui, ordena para ser decrescente, e agora é só copiar isso aqui tudo de novo e substituir aqui no arquivo do perfil. Agora ele já está na forma correta e é só usar ele dar um Ctrl S para salvar, só usar ele no XFL5.
Quando vocês abrirem o XFL5, ele vai aparecer essa tela aqui. Aí, para análise de perfil, vocês podem tanto apertar Ctrl 1 quanto vir aqui em File e Direct Foil Design. Aqui é onde a gente vai pegar e abrir os nossos perfis. O atalho é Ctrl O, ou podem clicar aqui para abrir. E aqui você pode selecionar um ou vários perfis que você tenha. Por exemplo, a gente pegou aquele CH10 e o Shen. Aí eu vou fazer aqui o CH10, por exemplo. Abre ele aqui. Deixa eu mudar a cor. Aqui em Style você pode mudar a cor do perfil para ficar um pouco mais claro. Vamos colocar o verdinho do Aero, né? Aí dá para ver melhor. E esse é o nosso perfil. Sempre que abrir um perfil é interessante olhar, pessoal, aqui, tanto na parte da frente, no bordo de ataque, no caso, quanto no bordo de fuga, se o perfil ele vai estar alinhado. Porque algumas vezes, ó, como esse aqui, ó, ele vem um pouquinho desalinhado. E para consertar isso, a gente tem que também mexer um pouquinho aqui nas coordenadas dele, mas aí pode vir direto em Foil. E aqui, ó, Edit Foil Coordinates. Aqui, para mexer nisso, a gente pode ver que selecionando isso aqui é o ponto aqui do final, a gente só precisa zerar isso aqui totalmente. E aqui embaixo, que é o ponto lá do intradorso do perfil, a gente também zera a segunda coordenada para ele vir aqui para a linha zero. Claro que essa não é uma coisa perfeita, mas é uma solução que a gente encontra aqui no XFL5 para, entre aspas, consertar o perfil, porque se ele estiver aberto ali, isso pode gerar uns erros de análise bem grandes. A gente já observou perfis que davam uma sustentação extremamente alta, que não seria visto na realidade, por erros assim. Aqui também, outro ponto que a gente tem que fazer aqui nessa área ainda é melhorar os pontos dele, que aqui a gente tem essa aba Points, que a gente vem em Refine Global, e aqui ele vem com 79 pontos, alguns vêm 80, 60, isso aqui varia de acordo com o que você baixa, mas por ter poucos pontos, acaba que a análise vai ser imprecisa, então a gente costuma colocar 160 pontos, para ter uma análise mais precisa desse perfil. Isso aqui também vai estar lá no arquivo em Word com o passo a passo. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo lá no Drive também, vocês têm ele no Drive do Aero. A partir daqui vocês podem vir em File e já para Direct Analysis ou Ctrl 5. Aqui é onde de fato será feita a análise do perfil. Para isso a gente vem em Análises e Batch Analysis. Pode apertar só Shift F6. Aqui ele vai abrir essa tela, que provavelmente quando abrir vai estar alguns valores diferentes, mas por padrão vocês vão analisar apenas um perfil de cada vez, que vai ser o perfil que já foi aberto. Análise tipo 1 mesmo aqui, só se você quiser deixar pré-definido outras coisas. E vamos usar uma variação de Reynolds. Caso você tenha um Reynolds certo que você queira analisar, você pode fazer isso, mas no geral a gente vai analisar uma série de Reynolds, uma variação para a gente poder observar em qual Reynolds, em qual número de Reynolds ele vai ter uma eficiência melhor para a gente. Então aqui você vai colocar esses Reynolds que você já calculou previamente e vai o mínimo e o máximo. Aqui no incremento, para uma análise de fato, quanto menor for o incremento, a gente normalmente costuma usar 100, é melhor. Por quê? Porque esse incremento aqui ele vai vir aqui, ó, 300 mil Reynolds, aí vai analisar 300.100, 300.200, então vai ser uma análise mais precisa. Nesse caso aqui eu vou deixar 1000, só para ser uma análise mais rápida, mas isso a gente vai perder em precisão, com certeza. Mas é para adiantar um pouco o processo da aula. Basicamente, nessa parte do Reynolds é isso que a gente mexe, o resto por padrão já vem correto. Aqui é o nosso ângulo de ataque, o ângulo alfa. A gente costuma fazer sempre essa análise de menos 5 a 20 para abranger uma grande parte de todos os ângulos possíveis. Normalmente a gente nunca vai chegar a 20 graus de ataque, mas a gente consegue ter uma noção boa, inclusive ver o ponto de stall do perfil com isso. E incrementando de 1 grau em 1 grau. Se quiser incrementar de 0.5, 0.5, mas no geral a gente usa 1 em 1 mesmo.
E aqui o máximo de interações que pode ser feito. E quanto mais interações, mais tentativas ele pode fazer e conseguir convergir mais vezes. A partir daqui é só clicar em análise e esperar. Eu vou estar cortando aqui o vídeo um pouquinho para adiantar esse processo, não ficar esperando essa análise. Se bem que vai ser rápido, acho que talvez nem precise. Estamos aí com 10 minutinhos. Uhum. Acho que dá para esperar que vai ser rapidinho, como eu coloquei de 1000 em 1000. Vou só 5 análises aí completo, a gente só pode fechar. E aqui a gente tem os gráficos, todos os gráficos. Aqui temos o CLCD, que é sustentação por coeficiente de sustentação por coeficiente de arrasto, coeficiente de sustentação por ângulo de ataque alfa, coeficiente de momento por ângulo de ataque, coeficiente de arrasto por ângulo de ataque e eficiência aerodinâmica por ângulo de ataque. Isso aqui você pode mudar os gráficos aqui, escolher outros para mostrar outros gráficos e tudo mais. No geral, esses são os 5 principais que a gente tem que ver. Se você clicar aqui com o botão esquerdo 2 vezes, você pode selecionar o que você quer que mostre em cada gráfico. Por exemplo, se a gente quisesse ver eficiência aerodinâmica aqui por algum desses pontos, coeficiente de arrasto por coeficiente de sustentação, ou sustentação por coeficiente de momento, e aí isso aí é a escolha de quem estiver fazendo a análise. No geral, são esses 5 gráficos que são mais importantes. Para exportar cada um desses gráficos, basta clicar com o botão direito sobre ele, vir em Current Graphic e Export Graph. Aí aqui você vai jogar ele em uma pasta que você quiser. Esse aqui é o CL por alvo, então eu costumo salvar já falando o que é. No caso vai ser CL por ângulo de ataque alfa. E aí você vai salvando todos e vai ser usado para análise. Aqui eu só vou salvar o coeficiente de sustentação, porque só para mostrar mesmo como é feita essa análise e como manipular esses dados no Excel. Mas numa análise real você salvaria todos também. É legal também, caso queira salvar todos de uma vez, você pode salvar esse Current Polar e exportar ele, que você vai exportar várias informações sobre o perfil em uma tabela só. Exportar, no caso, o gráfico em forma de tabela. Esse CL por alfa, se você abrir ele aqui no Excel, ele é uma tabela, no caso a gente pegou o gráfico e fez uma tabela com ele. E aqui, em algumas versões do Excel, isso aqui vem certinho já tabulado, mas na maioria ele vem dessa forma. Por ser um arquivo CSV, que é um arquivo separado por vírgulas, ele vem assim. Então é preciso fazer uma manipulaçãozinha para poder organizar esses arquivos em tabelas que dê para a gente analisar bem. Então, a princípio, a primeira coisa, seleciona todas as colunas aqui, quantas tiver, e depois vem aqui em, inserir, não é, exibir. Eu sempre esqueço em qual aba que fica isso aqui, porque muda aqui ó, dados, texto para colunas. É só procurar esse texto para colunas, em qual ponto ele vai estar. E aqui a gente vai começar a mexer nele. Primeiramente a gente vai colocar aqui em delimitado, onde caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo, ou seja, a gente vai pegar cada vírgula dessa, por ser um arquivo separado por vírgulas, e essas vírgulas vão dar as separações em forma de tabela. A gente avança, aqui ele já vai mostrar mais ou menos como vai ficar quando a gente escolher aqui os delimitadores, a gente escolhe a vírgula, e ele já mostra como vai ficar o nosso gráfico, ó, tudo separadinho, bonitinho pra gente. A partir daqui, a gente avança mais uma vez. Nisso aqui a gente não precisa mexer, porque o nosso número vai ser o geral mesmo. E é só concluir, ele separa tudinho certinho pra gente. Aqui a gente pode dar 2 cliques com o lado direito nessas partes, só para dá para ver toda a numeração aqui, porque aqui é onde mostra qual o número de reinos a gente está olhando. Então é só vir aqui do lado da coluna dele, dar 2 cliques com o botão esquerdo, que ele vai e ajusta cada coluna para esse tamanho.
Agora uma questãozinha aqui só para ajustar, a gente colocar ele todo centralizado, certinho. Isso aqui é só vir apertando aqui em cima, em cada coluna, e apertando com Ctrl junto para colocar todos de uma vez. A gente centraliza e beleza. Aqui você já pode dar um Ctrl B para salvar. Aí você vai salvar ele assim, mesmo sendo CSV, para ele continuar. E aqui é onde a gente analisa cada coisa. Como a gente tem aqui o gráfico da coeficiente de sustentação por ângulo de ataque alfa, aqui a gente tem a coluna do ângulo de ataque e qual coeficiente de sustentação para cada ângulo de ataque nesse número de reinos. No caso, 300.000 reinos, 301, 302, 303 e assim sucessivamente em quantos reinos você tiver, analisando. Aí a gente pode observar aqui, por exemplo, em 300.000 reinos, esse perfil teve uma sustentação mais elevada, vamos ver aqui, no ângulo de ataque 11 graus alfa, porque ele chegou a 2.004.708, aliás, e começou a decair, ou seja, esse aqui é o ângulo de stall dele, que a partir daqui ele vai começar a perder sustentação. Para 301.000 reinos, ele também foi aqui em 11. Na maioria ele vai ser sempre a mesma coisa, então você pode ver que em todos os números de reinos no ângulo de ataque 11 graus, ele vai começar a perder sustentação, é o máximo que ele chega. E aqui é só ver em qual reinos ele conseguiu o máximo de sustentação, que nesse caso aqui vai ser em 301.000 reinos. Isso aqui, no caso, você sempre tem que fazer uma análise mais precisa e olhar bem os dados, mas no geral é basicamente isso. A partir daqui você vai ver qual perfil vai ter o maior coeficiente de sustentação, em qual ângulo de ataque, em qual número de reinos, ou qual perfil tem a menor arrasto, e assim por diante. No geral, a gente vai utilizar mais a análise do gráfico de eficiência aerodinâmica. Esse é um gráfico muito importante para a gente, porque no geral é o que mais se busca em um projeto, né? Uma eficiência alta. Aqui você teria que salvar ele novamente para ele ficar tabulado, mas eu não vou fazer isso agora porque não é necessário. E esse aqui é o gráfico de eficiência aerodinâmica. Tem que fazer todo aquele processo de novo. A gente vem aqui em dados, texto para colunas, delimitado, vírgula, avançar e concluir. Aí aqui ele já traz para a gente. E aqui você pode ver qual vai ser o ângulo de mais eficiência que ele vai ter. Por exemplo, aqui, vamos ver que em 301 foi o que ele teve maior sustentação, né? Então aqui, a máxima eficiência dele, aqui ó, 11 graus também. Ele conseguiu, acho que é o maior aqui. Isso aqui tem que ser analisado com calma. E outra dica que eu dou também, para caso não consigo fazer isso aqui, uma forma de se analisar esses dados que eu usei durante muito tempo, era vindo diretamente no Drive mesmo. Vocês salvam esses arquivos no Drive e com esse arquivo salvo no Drive, abrindo pelo Drive, ele já faz essa tabulação certinha e deixa ele mais fácil de ser analisado até. Aqui. Por exemplo, aqui ó, o Polargraph 4, que é o nosso eficiência aerodinâmica. Ele já vai trazer ela toda tabulada certinha. Fica bem fácil de se analisar. Mais fácil até que nesse arquivo de Excel. Então, por aqui, eu aconselho até que se analise por aqui, porque ele já faz essa tabulação certinha, já organiza os números e tudo mais. Então, salva lá no arquivo, joga isso para um drive e faz essas análises aqui. Caso precise copiar, fazer qualquer coisa, é só copiar por aqui
e é mais prático até de fazer para não precisar fazer todo aquele passo de separar por vírgulas e tudo mais. Então, por agora, para análise de perfil era isso. A gente passou cada ponto, então a partir daqui vocês vão analisar diversos perfis e selecionar o melhor perfil de acordo com o que vocês estejam buscando nele. Depois eu vou estar fazendo uma aula também para análise da asa, que é depois de ter escolhido o perfil, você vai jogar esse perfil escolhido e montar uma asa também no XFL5. Eu resolvi de última hora separar essa aula em duas partes, mas é basicamente tudo sobre o XFL5. Então, até a próxima aula, gente, e